Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Jesus! Dá-nos de beber da água viva que jorra do vosso sagrado coração, para que, em comunhão contigo, possamos viver a tua vontade. Ilumina os nossos passos. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, e isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus precisava instruir e preparar os discípulos para os fatos que iriam acontecer. E a postura de Pedro neste evangelho nos revela que em cada um de nós existe o lado divino e o lado humano, ou seja, desejamos viver a vontade de Deus, porém inúmeras vezes deixamos a nossa humanidade gritar. Se num primeiro momento Pedro foi guiado pelo Espírito Santo, no segundo momento ele permitiu que a sua fraqueza conduzisse seus passos. Diante desse quadro, vemos que igualmente estamos sujeitos ao erro, quando seguimos nossas ideias e pensamentos vazios da graça de Deus. Não deixaremos de ser amados por nossas falhas, mas devemos nos comprometer a combater as nossas limitações para não ceder às tentações. Para não sermos pedras de tropeço, devemos permitir-nos moldar e conduzir pelo Espírito Santo. Mesmo com nossas imperfeições, Jesus continua a nos confiar a missão de edificar o reino de Deus. Sigamos firmes, pois o Senhor conta conosco e deseja a cada dia nos restaurar e conduzir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.